Matador de Goblins. Volume 8. Capítulo 5. Cena principal. Os atores por trás das cenas. Autor: Kumo Kagil. Tradução: Lavsera. Então, tem algo a relatar sobre a pedra flamejante dos céus que supostamente caiu no Monte Sagrado? O trono era um lugar cansativo para se estar. Mas, bem, era um símbolo do poder do rei, não um lugar para relaxar. Ainda assim, a próxima cadeira que eu conseguir terá um acolchoado mais macio. O jovem governante, entretanto, não deixou nenhum traço desse pensamento transparecer em sua expressão, seu porte real seguia impassível. Sua corte itinerante havia retornado na noite anterior, e ele agora tinha esse conselho logo na primeira hora da manhã. O enorme salão de pedra era decorado com tapeçarias, cada uma com uma história augusta, e raios de luz outonal entravam pelas janelas. Isso direcionava as cores dos vitrais sobre a linda mesa redonda de pedra onde seus conselheiros mais importantes estavam reunidos. Um ministro velho, um cardeal ruivo, um mago da corte bronzeado, um guarda real com armadura prateada e um aventureiro de classificação ouro. Além desses, havia nobres, feiticeiros, eruditos, religiosos e mercadores, pessoas de todos os tipos. Se alguém quisesse ser rei desta nação, precisava saber desde o momento em que se tornasse rei. Desde a fundação da nação, desde a fundação da história, desastre e caos surgiram várias vezes, o Lorde Demônio. E a cada vez, os reis dos anões e elfos, e os chefes dos réias e o povo fera se reuniam para um conselho de guerra ao redor desta mesa. Também havia aventureiros e cavaleiros errantes, junto com magos e sábios cujas origens seguiam desconhecidas. A mesa havia sido esculpida há séculos pelo rei dos anões, que achava muito divertido que, com uma mesa redonda, não havia distinção de status entre aqueles que se sentavam nela. E quem já esteve em uma aventura entendia logo que nenhum tipo de pessoa poderia ditar o que seu grupo fazia. Bem, alguns não. Mas morreram muito rápido. Ele viu seu guarda real sorrir um pouco. Seu velho amigo talvez tivesse percebido a sombra de um sorriso malicioso no rosto do rei. Muito bem, cada um de vocês, por favor, falem, disse o rei sobriamente, suprimindo seu sorriso. Primeiro, um mago real imponente se levantou. Os astrônomos viram uma estrela doente cair inesperadamente sobre o tabuleiro. Bem, então, inesperadamente? Sim, senhor. A escola está estudando os textos antigos, mas ainda não encontraram nenhuma profecia que pareça com o que aconteceu. O rei assentiu profundamente com as palavras do homem de pele bronzeada e fez um amplo gesto para que ele se sentasse. Você acha, então, que pode ser obra do acaso e não do destino? Ele apoiou os cotovelos nos braços do trono e colocou o queixo nas mãos, pensando com cuidado. Seria melhor lidar com uma coisa de cada vez. E quanto ao Monte Sagrado? Quero saber o que esta rocha flamejante no céu fez. Como sempre, ninguém sobe no Monte Sagrado, Vossa Majestade. Essa resposta foi de um homem que se destacava até mesmo entre os membros deste conselho. Ele não carregava nenhuma arma, mas um capacete com chifres estava colocado na mesa à sua frente, e ele usava uma cota de malha bastante surrada. Ele tinha cabelo preto espesso em abundância, e de seu pescoço pendia uma placa com a classificação ouro. Ele era o único felpubro presente. Seu rosto canino estava contorcido de desgosto, e ele comeu os lanches abandonados na mesa redonda. Uma caverna ou algo parecido, talvez. Mas escalar as paredes externas? Um pouco difícil. O homem da guarda real ergueu a mão em um movimento suave. Seu corpo musculoso ficava protegido no campo de batalha por uma armadura de platina. Quando o rei acenou com a cabeça, o homem, o capitão encarregado de proteger a pessoa real, passou a mão pelos cabelos e disse: Majestade, seria um desafio colocar o exército no monte. Eu devia ter imaginado. De fato, senhor. Não tem espaço para muita multidão. Não tenho certeza de quantos de vocês, de sangue azul, poderiam sequer fazer a viagem. O capitão, mesmo que de ações ordinárias, falava como se isso fosse a coisa mais natural do mundo. Ele via a força física da família real e da nobreza com leviandade. E correto em fazer isso. O rei tirou forças desse velho amigo,
que agora era oficial do Estado-Maior ao seu lado. O Monte Sagrado era a montanha mais alta e perigosa que se erguia sobre seu reino. Nenhuma montanha realmente pertencia aos propensos à crença, mas o Monte Sagrado pertencia ainda menos que a maioria. Se ele mandasse o exército, não havia como dizer quantas baixas poderia haver. No entanto, senhor, seria possível cercar o monte caso algo descesse dele, continuou o capitão. As palavras foram orgulhosas, com comprovada experiência militar por trás delas. Nenhuma aberração ou inimigo passaria por nós e entraria no mundo conhecido. Isso, afirmou ele, era o dever do exército. Se os aventureiros fossem flechas que podiam ser disparadas diretamente no alvo, o exército era um escudo protegendo o reino. O exército não o levaria à fortaleza do Lorde Demônio, nem, estando lá, triunfaria contra o inimigo. Os soldados usavam apenas armas e armaduras produzidas em massa que os ferreiros faziam o mais rápido que podiam. Sua única experiência era a disciplina sem fim, dia após dia. Isso não lhes dava esperança de vitória. Mas encontrar as forças que se aproximam do Lorde Demônio? Isso poderiam fazer. Poderiam ficar no caminho do inimigo invasor, formando uma parede de lanças para impedir seu avanço. E isso era algo que os aventureiros certamente não podiam fazer. Um pequeno número de pessoas agindo sozinhas pode ter uma chance melhor. O aventureiro classificado como ouro, bem ciente de tudo isso, cruzou os braços e recostou seu pequeno corpo na cadeira. Mas vale a pena ter cuidado. Estive no sopé da montanha, apenas para verificar as coisas, mas senti algo lá. Algo que não reconheci. O que quer dizer com isso? Perguntou o cardeal ruivo com interesse. O aventureiro classificado como ouro fez uma cara especialmente desconfortável. Estou pensando em algo que nem está no livro dos monstros. Entendo, o rei soltou um suspiro. Não tinha sido nada além de problemas desde a batalha com os demônios superiores no ano anterior. Demônios superiores, cultos heréticos, gigantes e assim por diante. Ele não podia acreditar o quão longe a paz parecia de seu mundo. Quer dizer, parece que agora será a vez dela. Ninguém se opôs ao sussurro. Todos se entreolharam e acenaram com a cabeça. Deveriam jogar sua carta selvagem enquanto o jogo estava bom. Se ela aceitasse, pelo menos. Fico feliz que essa garota tenha nascido com um bom coração, pensou o rei com gratidão. Ele não queria sobrecarregar ainda mais a garota, que não era tão diferente em idade de sua própria irmã mais nova. Mas a cada coisa e a cada pessoa foi dado seu próprio papel para interpretar. Tudo o que se podia fazer era aceitar. Assim como ele aceitou seu lugar como rei. A única coisa que realmente queria era não ser um daqueles fracos que tiveram um ataque e rejeitaram o lugar na vida que lhes foi dado. Certo, disse ele. Faça os preparativos para que você possa fornecer o melhor suporte possível, se necessário. Realmente, senhor, como desejar, disse o ministro, um homem idoso, trabalhando duro para se curvar respeitosamente. O rei poderia deixar os detalhes para ele. Sim, isso seria ótimo. O que era necessário do rei era determinação e direção, entendimento preciso e consideração cuidadosa poderiam ser fornecidos por seus ministros. Mas acho que muito desse tipo de pensamento é o que faz você se tornar um governante manipulado. Como tem estado a cidade durante a minha ausência? As seitas continuam a se espalhar, embora isso não seja novidade. Quem respondeu foi o cardeal ruivo. Ele havia sido destacado para a cidade como conselheiro e sua eloquência era incontestável. Enquanto você estava no circuito, Majestade, uma estranha seita dedicada ao deus da sabedoria começou a se estabelecer ao sul da capital. E devo supor que aqueles que não acreditam são visitados por uma terrível maldição? Não sabemos qual é a verdade da questão. Teremos que atacá-los. Os olhos do jovem rei brilharam e sua boca se curvou em um sorriso. O cardeal podia ver o que estava acontecendo. Majestade, disse ele, cansado. O rei respondeu apenas, sim, eu sei, e olhou para os papéis que tinha em mãos. Este Deus da sabedoria é diferente do Deus que dá conhecimento? Perguntou o mago da corte. O cardeal acenou com a cabeça solenemente. O Deus do conhecimento anda nas trevas, oferecendo a luz do aprendizado.
Mas este Deus da sabedoria não? Ele não conduz e não revela nenhum caminho. Simplesmente, de repente, lança a chama do entendimento no escuro. Parece uma distinção sutil, o mago soltou um suspiro. Essa descrição não parecia muito diferente daquele chamado Deus das Trevas. O rei considerou essa conversa cuidadosamente e então fez sua própria pergunta. O que é, então, o que está além da nossa vista? No momento, a ordem do mundo não dá sinais de estar abalada. A resposta à sua pergunta saiu de uma mulher tão extraordinariamente bonita que dificilmente pareceria pertencer a este lugar. Seu corpo exuberante e peito farto estavam protegidos por roupas brancas, em sua mão, segurava a espada e a balança, e seus olhos estavam cobertos por uma faixa. A batalha resultou em mais refugiados, órfãos e sem-tetos, mas eles não querem emprego nestes dias. A mulher era a arcebispa servindo ao Deus Supremo, donzela da espada. Suas palavras soaram como música e ela sorriu. Afinal, nunca temos mãos suficientes, não importa quantas sejam. Ela parece muito diferente hoje em dia. O pensamento de repente passou pela mente do rei. Ele a conhecia há quase 10 anos. Desta vez, como sempre, ela estava tão cheia de belas curvas que qualquer homem teria voado em sua direção. Antes, porém, sua beleza era como uma peônia que poderia cair do galho a qualquer momento. Agora era diferente. Sua forma e expressão eram luminosas como uma flor desabrochando. Seu amigo, o rei, certamente achava que isso era bom. Mas a adorável expressão turvou ligeiramente. As sobrancelhas caíram sob o peso do problema, e seu corpo se curvou um pouco. O quê? Diga. Então, com muito temor. O sorriso de donzela da espada era como um segredo. Uma preciosa amiga minha foi vítima de um roubo na casa de banhos, suas vestes de sacerdotisa e uma cota de malha que ela amava. Logo ontem. Sinto muito. O ladrão, ao que parece, estava vestido de soldado. O rei ergueu uma sobrancelha duvidosa. Parecia um assunto menor, mas talvez justificasse sua atenção, afinal. Um ladrão disfarçado de soldado não poderia ser esquecido. Donzela da espada, no entanto, mudou de assunto antes que ele pudesse expressar qualquer outra pergunta. Além disso, continuou ela, considero que os goblins devem ser destruídos. Sua declaração foi estimulante, seu sorriso gentil, e ambos pareceram declarar que isso era o fim da questão. De novo com os goblins, murmuraram os outros membros do conselho, olhando uns para os outros. Ela sempre falava disso. O rei forçou seu rosto a uma expressão neutra e tossiu. Droga, acho que não posso deixar para lá. Muito bem, vou mandar investigar o assunto. A seguir, qual é a situação dos centros de treinamento de aventureiros? Uma comerciante, a pessoa encarregada de supervisionar os assuntos relacionados aos centros de treinamento, piscou. Ela era a mais jovem dos reunidos, e então se deparou com todos os olhos da câmara focados nela. Olhou rapidamente para a donzela da espada, então fez uma profunda reverência e começou a falar. Um relatório foi preparado, senhor. Por favor, dê uma olhada nele. Essa mulher era jovem, mas se comportava com uma compostura incomum e pouco do idealismo que tantas vezes acompanhava a juventude. Entretanto, não era uma pessimista ignorante, tinha uma visão realista e pragmática das coisas. Talvez fosse a qualidade neutra de sua voz, a maneira como sua expressão raramente mudava, que a fazia parecer tão adulta. Sua personalidade meticulosa se refletia nos caracteres cuidadosos e precisos da folha diante dele. Ela era filha de uma certa família nobre, dizia-se que, após um período de convalescença de doença, havia entrado nos negócios com base nos bens de sua família. Mas quais, ele se perguntou, foram as experiências dela, a vida que a levou a subir no palco político nos últimos meses? De onde vêm essas mulheres talentosas? O rei descansou contra os braços de seu trono, um pequeno sorriso aparecendo em sua boca, escondido pelo papel à sua frente. Governantes e nobres não deveriam mostrar seus sentimentos aos outros tão facilmente. Ele teria que trabalhar nisso. As instalações das guildas de várias cidades estão quase concluídas. Entretanto, a mulher parou,
procurando no ar rarefeito à sua frente o resto das palavras. Como esperávamos, a noção de que alguém pode se tornar um aventureiro e, em seguida, imediatamente ter que embarcar em um curso de estudos tem tido alguns problemas para ser aceita. Não fico surpreso, disse o rei, balançando a cabeça seriamente. Quando eu era um aventureiro, muitos de nós considerávamos ter que escrever nossos nomes para nos registrar um incômodo. Então, bem, a maioria dessas pessoas iria direto para a taverna, ficaria bêbada, falaria demais e logo deixaria a ideia de se aventurar. Então reclamariam, se tivessem habilidade, se ao menos tivessem a sorte de nascer em uma situação melhor, e assim por diante. O irônico era que outros aventureiros novatos estavam ao seu redor, pessoas que podiam não ser experientes, mas que estavam passando pelo processo de avaliação, ganhando pão de cada dia, carregando sacolas e trabalhando até os ossos não aguentarem mais para encontrar maneiras de se tornarem mais habilidosas. Mesmo assim, os bêbados, o rei lembrava com desgosto, zombavam deles, dizendo que faziam todo aquele trabalho por nada. As pessoas não mudam de ideia da noite para o dia, disse ele. Devemos ter uma visão de longo prazo quando se trata de educação. Sim, Majestade. Por esse motivo, sugiro que forneçamos refeições para aqueles em treinamento, para que possamos atrair aventureiros famintos. Fornecer refeições? Você está sugerindo que o Estado ofereça serviço alimentício? Os números de aventureiros eram frequentemente preenchidos com os filhos jovens e sem direitos de propriedades de fazendeiros sem nenhum outro lugar para ir, ou fazendeiros fugitivos. Mesmo aqueles que apareciam com nada além de seus sonhos de glória não podiam escapar da necessidade de comida, roupas e abrigo. Se fosse possível atender pelo menos uma dessas necessidades. Bem, isso só poderia encorajar a aceitação de seu sistema educacional. Gosto da ideia, mas temos orçamento para isso? O verdadeiro problema não era a metodologia. Era o dinheiro que seria necessário para trazê-la à vida. As sobrancelhas da mulher caíram tristemente com a pergunta apontada pelo rei. Este, senhor, é o cerne da questão. Ela resumiu as coisas brevemente. Na verdade, imagino que isso nos coloque no vermelho. Afinal, não podemos esperar cobrar taxas das aulas. Você entende que o Tesouro Nacional não existe simplesmente para despejar dinheiro como água para colocar comida na boca de vagabundos imprestáveis? Disse o rei, então encolhendo os ombros. Talvez descobrissem uma terra onde grãos de ouro brotassem do solo, então seria uma história diferente. Talvez se eu fosse e matasse um dragão pequeno. Majestade, entoou uma voz nitidamente. O cardeal ruivo lançou-lhe um olhar severo. Ir. A comerciante continuou em completa seriedade, aparentemente alheia à comunicação. Entendo, senhor. Achei que talvez os centros de treinamento pudessem ser encarregados de eliminar ratos ou baratas dos esgotos. Essas missões seriam tecnicamente atribuídas aos aventureiros pelas cidades ou pela própria nação, em outras palavras, se enquadrariam em atividades financiadas por impostos. O dinheiro iria apenas nominalmente para os centros de treinamento, mas na prática seria usado para pagar os aventureiros. Seria uma introdução ao combate real, Majestade. O que se pode chamar de tutorial. O rei arregalou um pouco os olhos. Nos lábios da comerciante havia algo que lembrava um sorriso triunfante. Como ondulações em um lago causadas por uma brisa que passa, seria fácil não ver se não estivesse prestando atenção. A expressão a fez parecer mais jovem do que sua idade, pareceu-lhe muito fofo. Acha que também devemos fazer com que matem goblins? Com as palavras descuidadas do ministro, o sorriso desapareceu tão abruptamente como se uma pedra tivesse sido lançada em um lago. Claro, ele não tinha mais intenções. O sorridente ministro assentia consigo mesmo, como se para se parabenizar pela boa ideia que tivera. Isso também abordaria a preocupação da arcebispa. Ele se interrompeu com uma encarada dos olhos cegos de donzela da espada. Ele olhou para a comerciante em busca de ajuda, mas ela lhe deu um olhar igualmente frio. Bem, foi só uma sugestão, concluiu ele sem muita convicção, totalmente intimidado. O rei reprimiu um sorriso ao dizer, muito bem, e acenou com a mão. Isso não é ruim, mas seria melhor se pudéssemos limitar o trabalho aos esgotos. Prossiga com o seu plano.
Muito obrigada, Vossa Majestade, disse a mulher, curvando-se profundamente. Foi quando passos puderam ser ouvidos do lado de fora da Câmara do Conselho, junto com gritos de pare. A porta de repente foi aberta. Qual é o significado disto? Estamos em conselho. Terríveis, terríveis notícias, Vossa Majestade. Peço desculpas de todo o coração, eu realmente... O rei reconheceu a pessoa que suas forças de segurança estavam combatendo no momento. Uma assistente de sua irmã mais nova, pensou. Sua irmã parecia realmente gostar da mulher, elas mesmas se portavam como irmãs. Agora, porém, o rosto da atendente estava completamente pálido, e ela tinha um homem consigo. Ele parecia medonho, tão machucado como se tivesse acabado de sair do campo de combate. Majestade, sua honrada irmã mais nova. A notícia de que a primeira princesa havia sido sequestrada por goblins foi o suficiente para fazer o rei se levantar de seu trono. Era madrugada quando a garota apareceu diante dele, ele estava carregando a carga em seu carrinho. HM, com licença, disse ela em uma voz doce e anasalada. Ele se virou para ver do que ela precisava, e lá estava, uma sacerdotisa da Mãe Terra em vestimentas mal ajustadas com um cajado na mão. Seus olhos estavam injetados de sangue, fosse porque tinha acabado de acordar ou porque não tinha dormido nada, ele não sabia, e ela piscou enquanto ele a encarava. Ele podia ver pedaços de palha presos no cabelo que aparecia por baixo de sua mitra. Isso levou um sorriso ao rosto do comerciante. Uma aventureira novata, será? Sim. O que posso fazer por você, minha pequena aventureira? Eu gostaria de sair da cidade. Posso pedir uma carona? Então ela mencionou o nome de uma prima mais jovem do comerciante. Uma bela jovem que servia no palácio. Se ela era amiga da prima dele, então tudo bem. O comerciante acenou com a cabeça. Está bem. Mas estou indo para o norte. Você não acha que vai ficar com um pouco de frio? Vou ficar bem, obrigada. O norte é exatamente a direção em que eu queria ir. A garota riu alto e se sentou entre a carga. Ela era enérgica, mas seus movimentos pareciam de alguma forma ambivalentes, de uma forma que o fez se preocupar com ela. Ela se espremeu entre algumas bolsas e então pareceu se lembrar de algo. Ah, isso é para agradecer. Ofereceu ao comerciante um pequeno rubi. Os olhos dele quase saltaram das órbitas. Moedas falsificadas costumavam ser abundantes, muitos raspavam as pontas de suas moedas para economizar. Joias com certeza eram mais confiáveis, mas... Ela é mesmo uma novata? Foi nesse momento que ele teve sua primeira dúvida. Certamente não parecia uma forma de pagamento que se esperaria de uma discípula da Mãe Terra, as quais juravam ser moderadas, frugais e pobres. Mas ele poderia ficar ali pensando o dia todo, ou poderia seguir em frente. O comerciante terminou de arrumar sua carga, em seguida, partiu com as rodas de sua carroça rugindo ao longo dos sulcos. Os raios da alvorada perfuravam as brumas leitosas da madrugada, mas a capital nunca dormia. Havia alguns taverneiros que tinham bebido até o raiar do dia, tropeçando na rua, e um escravo carregando um balde de água a passos rápidos. Os criados, acordados antes de seus senhores, estavam abrindo as janelas, deixando entrar o ar da manhã. As fogueiras eram responsáveis por parte da fumaça que subia das muitas casas. Mas a outra era explicada por oferendas ao Deus. Passaram por uma loja que estava se preparando para abrir para o dia, e logo chegaram ao portão norte. Fora da cidade havia vários campos de competição e combate, e faixas foram colocadas indicando quais seriam os eventos do dia. Uma fila de pessoas ficou olhando para eles, possivelmente esperando para ter permissão para passar pela guarita da guarda. Havia uma grande multidão, devia ter se reunido muito antes da hora em que o portão seria aberto. Ora, hoje está cheio, disse o comerciante, colocando a mão sobre os olhos e olhando para ali enquanto diminuía o passo de seu cavalo. Vamos esperar um pouco, minha amiga aventureira. Sério? A garota parecia abatida. Quando ele olhou para trás, viu que ela estava com as bochechas estufadas. Acho que não tenho escolha.
Ele sorriu fracamente para a garota fazendo beicinho, então esperou a fila começar a se mover. A área ao redor do portão estava cheia de aventureiros e mercadores, patrulhas e viajantes. Indo e vindo, era, na verdade, uma cena agitada. Atrás deles estava o horizonte da capital com seus picos de fumaça de chaminé e as pessoas começando seus dias. A cidade estava acordando. O comerciante deu uma olhada afetuosa nisso e então chegou sua vez, então moveu seu carrinho até o portão. Olá, soldado. Bom dia. MMF. Temos um animado aqui. Carga e destino? Têxteis de lã, sabe? Estou indo na direção do Monte Sagrado. Disse o soldado, que o comerciante parecia conhecer, entregou ao homem um passaporte enquanto ele falava. Parecia que o comerciante passava por este portão todos os dias. Ambos sabiam bem disso. Escute, disse o soldado. Há rumores de que uma rocha flamejante caiu do céu naquela área. Tome cuidado. Obrigado, com certeza tomarei. Ah, é mesmo, disse o comerciante, puxando as rédeas pouco antes de partir. Hoje tenho uma passageira. Comentou o soldado com um sorriso maldoso. Não está entrando no negócio de escravidão, não é? Ele soou como se fosse uma piada. O comerciante deu de ombros e o soldado olhou para a garota que estava entre a carga. Deixe-me ver sua identificação. Senhor. A garota mexeu em seu colarinho até que encontrou a etiqueta de classificação pendurada em seu pescoço. Classe ferro, cabelo dourado, olhos azuis, 15. Não, 16, pelo que vejo. Sacerdotisa da Mãe Terra, diz. Você é uma aventureira? Sim, sou, disse a garota, estufando o peito de forma especialmente audaciosa. Vou investigar a perturbação no Monte Sagrado. O comerciante não conseguia ver a expressão do soldado sob o capacete. O homem simplesmente disse. Boa sorte com isso. Sua voz saiu cansada e deu um tapinha gentil no cavalo. Tudo bem, pode ir. Muito obrigado, senhor. O comerciante impulsionou o cavalo para a rodovia, seguindo as placas que indicavam a direção da montanha. Talvez os rumores sobre o Monte Sagrado fossem verdadeiros, pois poucos viajantes pareciam estar indo nessa direção. Como companhia na estrada, tinham apenas o sopro da brisa, o bater dos cascos dos cavalos, o barulho das rodas e o canto dos pássaros. O sol estava brilhando logo acima do horizonte no leste, o ar do outono estava fresco e refrescante. Tudo seria em vão se houvesse uma multidão de viajantes. O comerciante respirou fundo, enchendo os pulmões com aquele ar doce. Ah, que dia lindo! Com certeza, estar ao ar livre é maravilhoso. A garota na traseira se espreguiçou como um gato e semicerrou os olhos. Ela parecia estar gostando da sensação da brisa, e o comerciante sorriu agradavelmente. Você parece mais uma prisioneira do que uma aventureira, disse ele. Há muitos lugares onde alguém pode ser prisioneiro, sussurrou ela. A prisão, o templo, o castelo. Muitos mesmo. O comerciante acenou com a cabeça. Seu primo havia mencionado a ele que a princesa levava uma vida muito restrita. Bem, nenhum lugar está completamente livre de provas, disse o comerciante. Acha mesmo? Respondeu a garota. Eu, por exemplo, não. Foi então que aconteceu. O comerciante pensou ter visto um movimento em um arbusto próximo. Concordo, terminou a garota. Foi só imaginação? Ele instintivamente moveu a mão para o punho da espada que mantinha logo abaixo do quadril enquanto dava uma olhada rápida ao redor. Ele não tinha intenção de enfrentar nenhum adversário, é claro. Mas, mesmo para fugir, era preciso uma arma. Qual é o problema? Acho que... Vi algo, ele ia dizer, mas foi interrompido pelo uivo de um lobo. O comerciante puxou as rédeas. Gorbig. Grob. Robor. Goblins. Cães selvagens, ou uma matilha de lobos, teria sido melhor. Mas isso era pior. Goblins, montados em lobos e agitando lanças grotescas. Uma horda de goblins, ele ficou surpreso ao vê-los.
Não deveriam estar no oeste? HRK. Abaixe a cabeça. É. Ignorando o grito da garota, o comerciante girou o cavalo e o chicoteou. O fiel animal relinchou uma vez e saiu correndo para a capital. Eles não tinham tempo a perder. Os rostos dos goblins se transformaram em sorrisos malignos, deviam ter notado a mulher a bordo. GGBBGRBBG. Boor. Gilbrogrob. Gargalharam, movendo-se para cercar o comerciante e interromper sua fuga. Algumas lanças atiradas desajeitadamente passaram, voando sobre sua cabeça ou alojando-se na estrada. Não importaria para eles, ele tinha certeza, se acertassem a garota com um arremesso errante. Se nos acertarem um crítico, estamos acabados. O comerciante desembainhou a espada. A lâmina brilhou ao sol da manhã. Ele nunca tinha usado uma em sua vida, agora a agarrou como um furador de gelo. Então você vai lutar? Bom, vou ajudar. A garota ergueu seu cajado vacilante. De forma alguma. Lutar? Gritou o comerciante. Nós vamos correr. Segurando as rédeas com firmeza, ele subiu do banco do condutor para o dorso do cavalo. O cavalo não diminuiu a velocidade em instante algum. Um bom animal. Vou deixar a carga. Venha aqui. Abandonar sua carga. Você não pode. Nós lutaremos. São apenas goblins. Gritou ela, mas o comerciante mal ouviu. A garota se levantou, tentando encontrar seu equilíbrio no carrinho. Um dos goblins aproveitou o momento para atirar uma lança contra ela, que se alojou na carga. Exclamou ela. Temos que desistir da carroça. Por aqui. Tudo bem. Entendi. Foi uma visão patética. A garota deu meia volta e cambaleou ao longo da carroça, bufando e gritando. Seu traseiro, por assim dizer, não passou despercebido pelos goblins, que riram e gargalharam, acrescentando insultos à injúria. O comerciante olhou para trás e viu a garota com lágrimas nos olhos, o rosto vermelho enquanto ela mordia o lábio. Mas ela conseguiu se aproximar. Ele enfiou a espada nas fivelas, segurou as rédeas na boca e estendeu a mão esquerda para ela. Rápido, garota, aqui. Cê certo. Estou com... Então a carroça bateu em uma rocha. Não foi um desastre, uma questão de azar. Foi apenas uma manobra muito difícil para uma garota sem muito treinamento físico. Ela não entendeu imediatamente o que havia acontecido, sua mão ainda estava estendida, sua boca ainda aberta. Foi quase engraçada a facilidade com que seu pequeno corpo foi jogado para fora do carrinho instável e no ar. Estou caindo. Ela bateu no chão com um baque pesado e depois rolou pelo chão. O comerciante, olhando para trás, hesitou por um instante, mordendo as rédeas com a boca. Ele ergueu a espada e a abaixou nas fivelas. Um golpe não resolveu. 2 golpes, depois 3 finalmente cortaram os fechos de couro, libertando o cavalo. Gobra! Grobog! Iai! Ele podia ouvir o grito dela. O fato de o mercador olhar para trás enquanto o cavalo continuava correndo foi apenas por causa de seu bom coração. Ele viu a garota caída na lama, cercada por dezenas de cavaleiros goblins. Por fim, um dos monstros saltou com a lança na mão e avançou ameaçadoramente em direção dela. A garota balançou o cajado em um enorme círculo, como uma criança com uma vara. Pare agora. Quem você acha que eu? HRGH. Ele viu a garota levar um golpe terrível no rosto. Ouviu o som abafado, viu algo vermelho voar. Ele sabia que a beleza incomum dela estaria marcada para sempre. O Goblin agarrou o cabelo da garota quando ela escapou sob sua mitra e tentou pressionar algo em sua bochecha. Uma mão. Gobobob. Grob. Gorb. Era uma espécie de galho seco que parecia uma mão. A garota balançou a cabeça fracamente. Não, mas forçaram a coisa contra seu rosto. Houve o que parecia ser um brilho de luz das garras da mão, mas o comerciante não teve tempo de olhar mais.
Ele mandou seu cavalo correndo em direção à capital, a galope. De que outra forma poderia ajudá-la? Deveria lutar contra os goblins? Cortá-los com sua espada? Se ele acabasse morto, ninguém saberia que a garota tinha sido raptada. O comerciante não era um homem valente e tinha medo de morrer. Mas não foi esse o motivo pelo qual fugiu. Mesmo assim, quando chegou à capital, sentiu uma pontada de remorso por ter fugido. Na verdade, se arrependeu de ter deixado aquela garota entrar em seu carrinho. Porque esperando por ele lá no portão quando chegou estava sua prima, seu rosto completamente drenado de sangue. Quando ouviu tudo, o rei escorregou em seu trono. Ele parecia ter envelhecido muitos anos em um instante. Um de seus administradores falou com urgência. Vossa Majestade, a ajuda deve ser enviada imediata. A irmã mais nova do rei foge do castelo, comete um ato de roubo a uma sacerdotisa e é capturada por goblins, e então o exército é enviado? A resposta do rei foi praticamente ridícula. O administrador engoliu as palavras, a compreensão da situação surgindo nele. O rei pressionou a mão com força na testa, tentando conter a dor de cabeça e o cansaço. Não me tente a ser o tolo que dirige as forças armadas do Estado contra os goblins apenas quando aqueles com quem ele se preocupa estão envolvidos. Sim, eram apenas goblins. Isso nunca mudaria. Matar goblins era e sempre seria uma questão menor. Era bastante óbvio, de uma perspectiva ampla. Poderia ser importante para ele, pessoalmente. Mas isso não era tudo. Nas passagens do norte havia hordas de feras e bárbaros, e o sul também estava um caos. Cada nação ao seu redor estava direcionando um olho de falcão para ele, esperando por uma chance de invadir, um fluxo constante de espiões indo e vindo através de suas fronteiras. Não podia se dar ao luxo de baixar a guarda por um instante que fosse. Cultos malignos estavam em ascensão, os mercadores mais poderosos não deixavam meios justos ou sujos sem serem testados na busca pelo lucro, e os habitantes das sombras da capital eram muitos. E no meio de tudo isso, simples goblins. Era uma questão pequena e sempre seriam. Mas, Vossa Majestade, disse o cardeal com hesitação. Eu sei, disse o rei com um aceno de mão. Mas se até mesmo uma palavra sobre um assunto tão hediondo vazasse para os soldados, o boato chegaria a outras terras em um piscar de olhos. Esta é uma questão de vida ou morte para a nossa nação. Reputação e fama serviam mais para proteger o país do que paredes mal acabadas jamais serviriam. Quanto mais forte as pessoas pensavam que alguém era, menor a probabilidade de ataque. E se não fosse forte, então por que, as pessoas perguntariam, deveriam se dar ao trabalho de pagar seus impostos? Sem mencionar que nenhuma casa nobre gostaria de ter amante de algum goblin como noiva, hein? Disse o capitão da guarda real em um sussurro audível. A arcebispa, donzela da espada, e a comerciante lançaram olhares de reprovação para ele. Ele não pareceu notar, e um grande sorriso se espalhou por seu rosto rude. Eu, porém, sou diferente. Não me importaria. O rei soltou um suspiro. Um aventureiro confiável. Essa é a nossa única esperança. Concordo, disse o cara de cão de classificação ouro com um aceno profundo. Era por esses momentos que ele estava ali. Momentos de significado nacional, quando os militares não podiam agir, mas mesmo assim era necessário um operador diligente. Depois de devolver o aceno do rei, o aventureiro de classificação ouro estendeu os braços curtos para espalhar um mapa aberto sobre a mesa. O problema é a localização do inimigo, disse ele, batendo no mapa com os dedos grossos. Onde você disse que foi atacado? No norte. A caminho do Monte Sagrado, o comerciante se apoiou em suas memórias nebulosas enquanto apontava para o mapa. Bem por aqui, eu acho. O cardeal, o mago da corte e os pesquisadores da escola reunidos se entreolharam. Poderia ter algo a ver com a pedra flamejante do céu? Não posso dizer. No entanto, bem. Conferências sussurradas estouraram em ondas ao redor da sala. Era impossível dizer quando ou de onde poderia surgir um perigo para o mundo. O mundo seria empurrado para a calamidade mais uma vez por esta rocha que se dizia ter caído do céu sobre o monte? As ações da princesa e seu destino poderiam ser a semente do caos?
O aventureiro de classificação ouro, no entanto, ignorou o resto dos espectadores e conferiu com o capitão da guarda. Você lembra de algum lugar por lá que parecia um provável ninho de goblins? Não tenho certeza. Afinal, aqueles bastardos podem viver em qualquer lugar. Ambos estudaram o mapa severamente, pensando o mais rápido e duro que podiam. Lobos. Eles estavam montados em lobos. Sim, eu ouvi. Cavaleiros goblins não são nada notáveis. O verdadeiro problema é o ninho. Temos que encontrar o ninho deles, diria o aventureiro ao comerciante. O calabouço dos mortos. As palavras foram como uma pedra jogada em um lago. O silêncio se espalhou como uma onda pela sala. As pessoas sentadas ao redor da mesa redonda se entreolharam, e então todas olharam para uma pessoa. Essa pessoa recostou-se na cadeira, sorrindo, sem se intimidar nem um pouco. Ela tinha o ar de uma mulher relaxando na cama enquanto esperava pelo marido, e certamente mais de um homem na assembleia nutria pensamentos menos do que reverentes sobre ela. Você está reivindicando esmola? Perguntou o rei. Chame de inspiração, suponho, disse Donzela da Espada calmamente. Esse é um nome que não ouço há muito tempo. Um calabouço na extremidade mais distante do norte, perto do Monte Sagrado, o calabouço mais profundo de todos, o calabouço dos mortos. 10 anos antes, também havia sido o local da batalha entre uma grande multidão de aventureiros e os demônios superiores. Uma cidade foi construída como uma tampa no topo do labirinto, e a escavação prosseguiu por um longo tempo. Muitas pessoas, procurando a cabeça do demônio superior que esperava na câmara mais interna do 10º nível subterrâneo, nunca retornaram. O cardeal e o capitão franziram a testa, e o aventureiro de classificação ouro engoliu em seco. Aquele era um poço mágico no qual se dizia que alguém poderia facilmente perder a alma, e nenhum deles estava ansioso para se testar contra isso. Agora uma nuvem de medo pairava, um calabouço inexpugnável do qual ninguém retornou. Aquele labirinto é o único lugar no norte onde eu esperaria que goblins vivessem. Alguém ouviu o tremor na voz de Donzela da Espada enquanto ela sussurrava as palavras? Alguém viu o leve tremor da faixa sobre os olhos dela? Um calabouço, goblins, uma mulher sequestrada e o destino que a esperava. Alguém sabia que ela estava mordendo o lábio para impedir que os dentes batessem? Um distinto aventureiro de sabedoria, discrição e confiabilidade, apto a mergulhar nos calabouços mais profundos, disse o velho conselheiro com algo semelhante à leviandade. Ele sacudiu seu cajado, talvez não exatamente buscando vingança por antes, mas certamente levado por sua própria ideia. Não seria este o momento de recorrer aos serviços daquele grande herói, honrada Donzela da Espada? Ela apertou a espada e a balança com força em suas mãos. Houve um grito de aprovação de alguém na multidão. Excelente ideia, concordou alguém. Mesmo entre os aventureiros de classificação ouro, Donzela da Espada era algo especial. Ela era uma das solicitadas que alcançou o ponto mais profundo do calabouço mais profundo, derrotou o demônio superior e voltou para casa para contar a história. Com uma das estrelas lutando por eles, não havia mais nada com que se preocupar. Afinal, colocariam esse grande herói contra simples goblins. Donzela da Espada abriu a boca para dizer algo, mas nenhuma palavra saiu. Ela podia inspirar, mas era incapaz de expirar. O que poderia estar tentando dizer? Ela abraçou seus próprios ombros trêmulos, abraçando seu peito generoso. Não irei. Tenho medo. Sinto muito. Essas coisas certamente não poderiam ser ditas. Me ajude, por favor. Palavras impossíveis de falar. Ela era a sacerdotisa mais ilustre de toda a nação. Como poderia ter medo de goblins? Não posso pedir a ela para ir. O rei parecia absorto em pensamentos. Donzela da Espada poderia dizer que não tinha tempo. Uma questão de segundos, talvez. Então a boca de seu governante se abriria novamente. As primeiras palavras seriam estas: "O que você diz, arcebispa?" Ele não entenderia. Em seguida, continuaria: "Pode fazer isso por mim, por favor." Seria uma sentença de morte para ela. Donzela da Espada, apavorada, recuou como uma garotinha assustada.
Mas então correu contra as costas da cadeira. Ela correu contra sua posição e os olhares daqueles ao seu redor, e não havia nenhum lugar para onde ir. O que você acha, arcebispa? A espada do carrasco foi erguida bem alto. Ain! A espada foi recebida por algo pequeno, mas claro. Que? Ela não conseguia acreditar. Donzela da espada, com o corpo rígido, voltou seus olhos ocultos para a voz. Alguém ergueu a mão, sem medo, a comerciante, que escapulira para algum lugar durante a discussão e acabará de voltar. Imprudente! Exclamou o conselheiro idoso, mas o rei o silenciou com uma mão e as palavras: está tudo bem. Ele parecia ter se interessado por essa garota, ou, ao menos, pelo que ela diria a seguir. O que é isso? Perguntou ele. A escolta da honrada arcebispa exige sua admissão na Câmara. Estamos em conselho. Ele é um aventureiro de classificação prata. A comerciante deu um passo antes que o velho conselheiro pudesse protestar mais. Sem esperar pela resposta do rei, abriu a porta para a próxima sala. Perto da porta, uma atendente diminuta de cabelos prateados balançou a cabeça, exasperada. Ouvia a situação. A voz era fria e indiferente, fria, como uma brisa soprando pelo subsolo. Ele se aproximou sem hesitar, com passos ousados. Ao lado do orador estava uma garota que parecia ser uma arqueira élfica, com as orelhas balançando com orgulho. Do outro lado do interlocutor estava uma garota, ainda jovem, e sorrindo desamparadamente, como se tivesse perdido a esperança de conter o homem. Atrás dele vinha um anão xamã, encolhendo os ombros em resignação, e um homem lagarto muito alto que parecia entretido com tudo isso. Era uma irmandade heterogênea. Usavam equipamentos incompatíveis, como uma gangue de valentões que pode ser encontrada em qualquer lugar do mundo. Todos na sala, entretanto, ficaram surpresos ao ver esse aventureiro. Ele usava uma armadura de couro encardida e um capacete de metal de aparência barata. Em seu quadril estava uma espada de um comprimento estranho, e um escudo redondo amarrado em seu braço. Mesmo um completo iniciante teria um equipamento melhor. Mas a etiqueta de classificação pendurada em seu pescoço não deixava margem para dúvidas. Ele era prata, a terceira classificação, a classificação mais alta para aqueles que trabalhavam de forma independente. Eu sabia que eram goblins. Sem pensar em nada, Donzela da Espada se levantou de sua cadeira. A espada e a balança caíram de sua mão, mas ela nem percebeu. Sim, são, respondeu suavemente a comerciante, nobre esgrimista, que já fora aventureira. Seu cabelo curto descia até os ombros, ela o afastou e olhou para a Donzela da Espada. Tenho que ir. Onde estão? Quantos? Donzela da Espada acenou com a cabeça, sentindo como se pudesse desmaiar a qualquer momento. Ela balançou a cabeça várias vezes. Interlúdio. Majestade. Estou aqui. A porta foi aberta com um estrondo e um redemoinho entrou na sala na forma de uma jovem cujos longos cabelos negros voavam por toda parte. Ela estava em algum ponto da adolescência, mais ou menos na idade em que poderia ser confundida com uma aventureira novata, mas também era óbvio à primeira vista que não era quem parecia ser. A armadura que cobria seu corpo tinha sido feita para priorizar a facilidade de movimento, mas também era cravejada com proteções mágicas. A enorme espada pendurada em seu quadril era de um acabamento igualmente extraordinário. A garota chegou ao meio da sala e olhou em volta, surpresa. Quase nenhum dos VIPs havia ficado. O conselho já havia terminado? O aventureiro com classificação ouro estava parado ali, carrancudo, o que não fazia sentido para ela. No instante seguinte, ela viu o cardeal se levantar da cadeira e abaixar a cabeça, com um sorriso tenso no rosto. Ei, Olsh! Alguém bateu em sua cabeça com um bastão, provocando um grito da garota, como se tivesse sido chamuscada pelas chamas do inferno. Desrespeitosa. Sábia, vestindo um manto esvoaçante, suspirou, segurando seu cajado, que estava impregnado de sabe-se lá quantos feitiços. Ajoelhando-se diante do rei e seus conselheiros, ela ignorou o olhar lacrimoso da garota. Olhe para ela, agindo toda cortês. A garota esticou os lábios e resmungou. HMPH. Quem se importa?
Sua Majestade e eu somos como melhores amigos, Desta vez, o tapa foi em suas costas, mas com o maior esforço, a garota conseguiu conter outro grito. Sua Majestade precisa pensar em sua posição, assim como nós, e você. Veja se aprende isso. A pessoa que fez a garota pular desta vez foi uma lutadora que falou em tons contidos. Uma mulher de fama incomparável em todo o país, acenou com a mão esguia, mas terrivelmente musculosa para a garota. Seria de se esperar que a herói ficasse envergonhada com tal conduta, hein? Acho que alguém esperaria ficar ainda mais envergonhada por não ser capaz de encontrar um namorado. É culpa dos homens que nenhum deles seja mais forte do que eu. A garota deu à lutadora imperturbável um olhar ressentido, mas viu um aceno do bastão de sábia com o canto do olho. De qualquer forma, Vossa Majestade, você nos chamou, então estamos aqui. Milímetro, posso ver isso? O rei, semicerrando os olhos como se achasse isso divertido, deu um amplo e magnânimo aceno de mão. Ele não esperava os modos de alguém nascido e criado na nobreza desta garota que fugiu de um orfanato aos 15 anos e se tornou um herói. Contanto que ela pudesse ser respeitosa com aqueles que conhecia, isso era o suficiente. Obrigada, disse ela e se sentou à mesa redonda. Santa da Espada e Sábia a seguiram, cada uma com uma reverência educada. Herói olhou para suas amigas de cada lado como se temesse que alguém pudesse ficar com raiva dela, mas então abriu sua boca. Então o que aconteceu? Disseram-me que não precisava vir para o conselho, mas... Está bem, disse o rei, balançando a cabeça com um sorriso. Nós simplesmente entregamos uma missão a um incomum aventureiro com classificação prata. Ah, então era isso. Santa da Espada sentiu que a expressão no rosto do aventureiro de classificação ouro dizia tudo. Cada aventureiro tinha seus pontos fortes e fracos, então não era incomum ser preterido em um determinado trabalho, mas talvez ficasse irritado por este estar sob o comando real. E não precisamos nos envolver? Perguntou o Sábia. Sua voz soou a mesma de sempre, mas suas camaradas podiam dizer o quão séria ela estava. Não sei se está conectado ou não, disse o rei, então, quero pedir a você para lidar com algo diferente. Claro, Vossa Majestade. Basta dar a ordem. E... Os conselheiros sussurraram, sorrindo uns para os outros por causa da ansiedade indevida do herói. É claro que eles não achavam bom repreendê-la abertamente. Ela podia ser uma herói, mas também era tão jovem quanto seus netos. Uma pedra de fogo caiu do céu na montanha sagrada ao norte. Parece estar emitindo uma aura bastante perturbadora. Então, quer que verifiquemos e mandemos pelos ares todos os bandidos que encontrarmos. Entendido. Herói bateu em seu pequeno peito, transbordando confiança. O rei soltou um suspiro, sua expressão relaxando levemente em direção a um sorriso. As coisas já deviam estar bem. Quando ela dizia que cuidaria de alguma coisa, sua palavra era absoluta. Bom. Separei algum dinheiro para você fazer seus preparativos. Não posso prometer 50 moedas de ouro e uma espada ou algo assim. Tudo bem. Não preciso disso. Tudo que eu preciso é... HRK. Recebemos com gratidão, Vossa Majestade. O que quer que Herói estivesse prestes a dizer, desistiu e esfregou seu traseiro. Santa da Espada curvou a cabeça profundamente. Herói, com a bunda ainda dolorida do beliscão, fez uma careta e se recostou na cadeira. PBBT. Que seja. Estaríamos bem sem essas coisas. É educado aceitar o que é oferecido a você, disse Sábia em seu tom calmo e tranquilo. Ela também fez uma reverência ao rei e disse, e se precisarmos de mais alguma coisa? Fale com o cardeal e o capitão. Disse a eles para cuidarem de vocês. Obrigada, senhor. E, não nos agradeça. O capitão da guarda real, quieto até aquele momento, sorriu amplamente. Poderia ir com vocês, se ainda fosse um aventureiro. Mas alguém insiste muito para que o capitão pessoal do rei não se envolva. Tenho ouvido muito do mesmo. As pessoas continuam dizendo que não será bom se constantemente levantarmos os estandartes e avançarmos para a batalha. Estou certo? O rei olhou para o cardeal em busca de apoio. Estou certo,
De fato, resmungou o clérigo. Você tem que parar de sugerir que a melhor maneira de ajudar o Estado do Tesouro Nacional seria matando 1 ou 2 dragões. Acha que ele vai parar só porque você disse? A interjeição silenciosa foi feita pela atendente de cabelos prateados, que não tinha falado até aquele momento. Era impossível adivinhar como ela estava se sentindo por sua voz, mas o encolher de ombros que exibiu tinha um toque de calor. Ele é agora a pessoa mais importante do país, embora, pela minha vida, eu não consigo imaginar o motivo. Isso mesmo, eu sou importante. Era a brincadeira desinibida de grupos completamente à vontade um com o outro. Sábia sentiu o menor fantasma de um sorriso compreensivo passar por seu rosto. A conexão entre eles era como aquela entre ela e suas próprias 2 preciosas companheiras, mas não a mesma, cada uma era algo único neste mundo. Ser capaz de observar tal coisa em primeira mão era divertido e alegre. Sábia ofereceu outra reverência e então falou com o cardeal sobre os detalhes mais delicados. Santa da Espada apresentou sua opinião sobre os pontos que envolviam batalha, enquanto o herói, por sua vez, mal parecia estar ouvindo. Em vez disso, seu rosto se iluminou como se tivesse acabado de pensar em algo e correu para o homem-cão classificado como ouro. Ei, senhor, conte-me o resto da história que você começou da última vez. Última vez, quando? Disse o homem, piscando sob as sobrancelhas espessas. Você quer dizer a vez que acertei o enorme monstro-pássaro? Sim. Da última vez, você parou bem quando a horda de demônios maiores o cercou. Quero saber como isso termina. Mais do que feliz em obedecer, o homem-cão tomou um longo gole do frasco em seu quadril e então começou sua história dos velhos tempos. Sábia e Santa da Espada olharam para eles, mas com calor em seus olhares, uma resignação amigável. Isso é bom, pensou o rei, absorvendo tudo. A herói era mais do que apenas sua força. Na verdade, sua força era mais do que sua destreza de luta. Todos adoravam a garota por sua habilidade de quebrar as presas da desarmonia, quase como se ela não soubesse o que estava fazendo. E isso, acho que vai salvar o mundo. Ele próprio já havia sido um aventureiro, mas, agora, infelizmente, havia uma coroa em sua cabeça. Quão fervorosamente desejava poder reunir seu antigo grupo, ficar em volta de um mapa tramando uma aventura juntos. Se isso fosse possível, já estaria a caminho para salvar a própria irmã. A ameaça Goblin, os demônios ressuscitados, o necromante morto-vivo, a pedra flamejante do céu, com suas próprias mãos, cuidaria de tudo. Mas nunca irei. De repente, o rei percebeu que estava apertando os braços do trono e relaxou os dedos. Ele era o rei. Era diferente de quando era apenas um lorde bom e leal. Não estava mais supervisionando um simples grupo de 6 pessoas, mas toda a nação humana. Não estava mais enfrentando calabouços sombrios, mas todo o tabuleiro do jogo do mundo conhecido. Nunca tive que pensar sobre nada disso antes, mas agora penso. Seus olhos foram para a porta do corredor. Em algum lugar além dela estavam os aventureiros que tinham partido com Donzela da Espada e Comerciante. Ele e ela, juntos, se preocupariam com o país, a capital, o mundo. Então, por favor, aventureiros, cuidem da minha irmã. E este é o fim do capítulo. Espero que tenham gostado. Não se esqueça de nos seguir no Castbox, Spotify, TikTok e YouTube. Se inscreva, comente e compartilhe. Isso é muito importante. Fiquem todos com Deus. E até o próximo capítulo.